Gente bonita, vocês aí conectados do outro lado da tela, beleza? Só o seguinte, Lula deu entrevista aí na Bandeirantes, né? Deu entrevista na Bandeirantes e disse que Trump tá dizendo cada absurdo, não sei o quê, tá falando mal do nosso país, tá ameaçando o Brasil, não sei o quê. Se ele vier aqui no Brasil, eu mando prender ele, meio dia em ponta aqui, não sei o quê. Olha o nível de fala do cara, velho. Trump tá aguardando ele lá. Faz muito tempo já para eles sentarem e conversarem, o que é que tá havendo, né? Que vocês estão agindo dessa forma aí no Brasil, com tanta coisa fora da lei, né? Prendendo ex-presidente inocente, né? Perseguição política, perseguição religiosa. Por que Lula não vai lá sentar e conversar com Trump sobre isso? Porque Trump tem todas as provas na mesa. Trump não é menino para estar ameaçando outro país com uma coisa de criança, né? Uma coisa que não está acontecendo. Eles têm todas as provas na mesa, pô. Por que ninguém vai lá conversar com o Donald Trump? Né? Aí fica Lula dizendo daqui, se Trump pisar aqui eu vou prender ele, não sei o quê. Meu Deus do céu. Vou soltar aí primeiro a fala de Donald Trump, depois vocês ficam aí com a fala de Lula, beleza? Chama a vinheta em 3, 2, 1, vamos embora. Vai lá. Well, I watched that trial. I know him pretty well. Foreign leader. I thought he was a good president of Brazil. And it's very surprising that could happen. That's very much like they tried to do with me, but they didn't get away with it at all. But I can only say this. I knew him as president of Brazil. He was a good man. And I don't see that happening. Reaction to the Brazilian Supreme Court convicted president well, but I know him as a leader of a country, and I always found him to be very straight, very outstanding. Actually, as a man, a very outstanding man. I think it's a terrible thing, very terrible. I think it's very bad for Brazil. Como agora o filho dele está nos Estados Unidos, a serviço dele, tentando instigar o governo americano contra o governo brasileiro, os Estados Unidos contra o Brasil, numa demonstração de traição à pátria jamais vista na história do Brasil. Esse rapaz, do que ele está fazendo com o Brasil, Joaquim Silvério dos Reis é um trombadinha perto dele, o que traiu Tiradentes, porque esse cidadão está traindo uma nação de 215 milhões de habitantes. Está lá implorando para que o presidente Trump tome atitude contra o Brasil. Esse menino tem que ser expulso da Câmara dos Deputados, não sei por que não foi ainda ser expulso, e esse cidadão tem que ser processado, porque isso chama-se traição à pátria. E traição à pátria, Diana, chama-se traição ao povo brasileiro. O senhor teme que com isso novas sanções contra o Brasil e contra autoridades do governo ou da justiça venham? Não temo. Ou seja, não temo e acho que o presidente... Mas acha que vem? Eu não sei, eu não posso dizer, não posso ficar tentando adivinhar. Sabe, as sanções já impostas ao Brasil são todas elas falsas e o presidente Trump sabe que é mentira o que foi falado sobre o Brasil. É mentira que ele tem déficit comercial, a arrogância dele não querer que a justiça brasileira julgue alguém que cometeu um crime, segundo a própria justiça compreende como crime. Ora, um presidente de um país não pode ficar interferido nas decisões soberanas de outro país. Então, se ele vai tomar outras atitudes, é um problema dele. Nós iremos reagir na medida em que as medidas forem tomadas. O senhor planeja tomar alguma outra atitude diplomática para contactar diretamente Donald Trump, que não seja uma fala política que possa ser interpretada como provocação? Veja, primeiro é o seguinte, não tem provocação. Qualquer coisa que nós fizermos daqui para frente é uma resposta à provocação feita ao Brasil. Como é que você acha que um presidente da República do Brasil se sente quando um presidente da República de um país taxa os seus produtos em 50%, alegando que tem déficit comercial, quando ele teve em 15 anos um superávit de 410 bilhões de dólares? Como é que são e que as leis aqui no Brasil valem para as empresas brasileiras e para as empresas estrangeiras fixadas no Brasil? Ao mesmo tempo, ele diz que é preciso parar com o processo contra o ex-presidente. Não! Se o presidente Trump morasse no Brasil e tivesse feito o que ele fez no Capitólio, ele estaria sendo julgado aqui também. É uma ameaça que tende a ser concretizada, visto que o governo americano anteriormente já aplicou as tarifas de 50% ao Brasil por causa do ex-presidente Jair Bolsonaro e, posteriormente, também aplicou a Lei Magnitsky
ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Agora, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, claramente por escrito, é diferente do caso do Trump, porque o Trump foi ali uma pergunta dos jornalistas. Então, o Trump foi provocado, como se diz assim, a dar uma resposta. E ele realmente vê similaridade no que ocorreu com ele nos Estados Unidos ao que ocorre com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Realmente há similaridade, houve invasão ao Capitólio aqui nos Estados Unidos, Trump não reconheceu a derrota e essa similaridade foi similar ao que ocorreu com o ex-presidente Bolsonaro. Chamou atenção para mim que ele se distancia, ele diz que não conhece, que conhece o ex-presidente Bolsonaro como presidente do Brasil, um homem íntegro, tudo, mas dá a entender que não são muito próximos. Eu não sei se vocês pegaram isso também. E, aliás, uma das perguntas foi feita pela Raquel Krahenbuhl, né, nossa grande correspondente na Casa Branca. Mas o Marco Rubio, como secretário de Estado, é muito claro. Os Estados Unidos responderão de forma adequada. Pelo que a Raquel apurou, Marcelo, a Raquel Krahenbuhl, mais uma vez, ali na Casa Branca, a resposta pode vir amanhã já. A gente não sabe qual que vai ser, se serão mais tarifas que serão aplicadas ao Brasil, se a Lei Magnitsky será ampliada para outros ministros do Supremo Tribunal Federal, se terá alguma relação com a emissão de vistos para autoridades brasileiras que virão para a Assembleia, ou viriam, né, para a Assembleia Geral da ONU no final, agora, na última semana de setembro. A gente vai ter que aguardar para saber o que é, mas insisto, os Estados Unidos não é que é uma ameaça assim vazia. Os Estados Unidos, o governo Trump, no caso, já implementou, na prática, sanções contra o Brasil por causa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quer falar sobre isso, Maria Cristina? É só pontuar, Guga, que me chamou a atenção que o presidente Trump usou o verbo em relação ao Bolsonaro no passado. Então, toda essa propaganda que o bolsonarismo faz aqui no Brasil, de que essas sanções americanas, o Congresso tem que dar resposta para restabelecer a elegibilidade do Bolsonaro, para devolver Bolsonaro ao jogo, porque esta pressão dos Estados Unidos, os Estados Unidos querem o Bolsonaro de volta ao jogo. O presidente Trump trata ele no passado, se referindo à época em que ele foi presidente, que ele conheceu o presidente. É como se ele desse o Bolsonaro por página virada. Obviamente tem essa ameaça, o Marco Rubio não é um secretário qualquer, um secretário que acumula duas funções, algumas ameaças já chegaram efetivamente a se concretizar, mas o Trump adota um outro tom, né? E quando a gente vê até o Paulo Figueiredo, o Eduardo Bolsonaro, né, que dizem que lutam diariamente por essas sanções, e que a gente vê lá aquela conversa que o próprio Eduardo tinha com o pai, dizendo pode ser que eles virem a página, né? Então havia também do próprio lado ligado a Bolsonaro e quem torce por as sanções, uma expectativa negativa de que Trump poderia virar a página relacionada ao Brasil. Pessoal, depois disso aí, Eduardo Bolsonaro veio à tona, né, dizendo aí como é que vai ser as sanções que vão ser aplicadas agora, daqui para frente, né? Por quê? Todas as cartas de Alexandre de Moraes já caíram por terra. Porque a grande ameaça era prender o ex-presidente Bolsonaro. Agora já conseguiram condenar ele. Inclusive, o STF são 11 pessoas, viu? São 11 pessoas do STF. E Alexandre de Moraes só selecionou 5 para julgar Bolsonaro. Sendo que só 4 aprovaram, né? Ou seja, ficou 6 de fora. E os 6, tá pensando que os 6 acharam bom, foi? Os 6 estão reclamando, né? Porque julgaram um ex-presidente apenas com 5 pessoas, né? Que parada é essa aí? Então pode ser que aconteça um reviravolta ainda, né, nessa condenação aí de Bolsonaro, beleza? Vamos ver aí Eduardo Bolsonaro falando das sanções, vai lá. De invasão norte-americana ao Brasil? Acho que nesse momento não, né, Capelli? Mas se for o regime brasileiro for consolidado e tiver uma evolução igual a da Venezuela, né, com eleições que não são nada transparentes, né, sem a ampla participação da oposição, regado à censura e prisões políticas, o Brasil pode perfeitamente no futuro ser necessário a vinda de caças F-35 e de navios de guerra, porque é o atual estágio da Venezuela. E você não consegue mais consertar aquilo dali com remédios diplomáticos como as sanções. Então, poderia ser um uso para o futuro. Eu acho que foi muito feliz a porta-voz da Casa Branca, né, a Caroline Leavitt, falando isso, porque demonstra a disposição do governo Trump
em defender as pautas da liberdade. Eu acho que se as autoridades brasileiras tiverem juízo, elas vão prestar muita atenção nesse discurso. Qual seria esse futuro? Em quanto tempo seria esse futuro com possibilidade de intervenção militar na sua concepção? Olha, ano que vem a gente tem eleição. Se nós não tivermos uma ampla participação da oposição, se nós tivermos eleições sem a possibilidade de autoria, eleições à base de censura, onde a população brasileira siga com medo de expressar as suas opiniões, ou ter que deletar tweets através de ordens secretas, né, não puder falar a verdade sobre Lula e assim por diante, por que a maior potência mundial, o farol da liberdade e da democracia, teria que reconhecer a eleição brasileira? Uma vez não reconhecendo... Mas o senhor, deputado, o senhor defenderia uma atuação militar no Brasil, dos Estados Unidos no Brasil? Eu acho que vale a pena pela pauta da liberdade. Você aceitaria ser escravo para evitar uma guerra? Eu prefiro a guerra. É como Churchill diz, né? Naquele caso com o Chamberlain. Voltou lá da Alemanha com um acordo do Hitler nas mãos. E o Churchill alertou. Poderia ter escolhido entre a desonra e a guerra. Escolheu a desonra e ainda terá a guerra. Eu prefiro não fechar os meus olhos para a realidade que acontece no meu país. Isso não vai evitar o sacrifício, ou melhor, vai postergar o sacrifício e quando a conta vier, virá ainda maior. Eu não quero chegar a esse momento. É por isso que eu estou falando. O Brasil tem que se comportar como uma democracia. Não é encarcerando o líder da oposição que você vai fazer uma eleição. Não é violando a Constituição que você vai preservar a Constituição. E isso está muito claro, né, e está notório para todo mundo que está acompanhando essa inquisição no Supremo Tribunal Federal liderada pelo Alexandre de Moraes. O senhor falou agora em caças, né, em poderio militar dos Estados Unidos, a maior potência em termos de força militar, né, eu fico só pensando se chegar, de fato, de escalar a tensão a um ponto como esse, né, se pessoas inocentes também não podem sofrer, ser alvo. O que você acha? Estou aqui, é óbvio que é uma possibilidade que a gente não sabe sequer se vai acontecer, mas teve a fala da Casa Branca, da porta-voz da Casa Branca, essa sua avaliação sua, e eu fico aqui pensando, né, até por conta do meu ofício jornalístico, também de discutir o futuro, se também não poderia haver uma preocupação com inocentes, com pessoas inocentes, talvez se ferindo em atos militares, enfim. Mas as pessoas inocentes já estão se ferindo, já estão sendo violentadas. A família do Clezão é uma família de pessoas inocentes. O Clezão é uma pessoa inocente. O Jair Bolsonaro é uma pessoa inocente. A senhora Iracina Gashi, de 73 anos de idade, é uma pessoa inocente. A Débora Rodrigues dos Santos, que vai passar... Não, porque eu acredito na anistia, né? Condenada a 14 anos de prisão por ter escrito com batom numa estátua, ela é uma pessoa inocente. Então nós já estamos sofrendo, né? É óbvio que uma medida extrema como guerra é algo indesejado. Mas, quando você vive numa ditadura, ainda mais a Venezuela, que virou um grande polo produtor e exportador de cocaína para inundar com drogas os Estados Unidos, deliberadamente desejando esse resultado. Quais vão ser as repercussões aqui no Congresso? Vocês já esperam fazer algum tipo de resposta, obstrução na Câmara ou no Senado? Bom, primeiro, nenhuma novidade com relação ao julgamento. A grande novidade foi aquele voto extenso e muito positivo do ministro Fux ontem, que a gente não contava com este voto tão contundente, tão convincente. O restante a gente já sabia que isso tudo é uma grande farsa de uma perseguição política ao maior líder político já visto nos últimos 50 anos no Brasil, que é o presidente Bolsonaro. Resta-nos agora continuar nossa luta e o foco principal volta-se para a anistia, que antes desta condenação era somente para aqueles manifestantes do 8 de janeiro. Agora não. Agora lutaremos por anistia para todos, inclusive para o presidente Bolsonaro. E isso a gente tem muita esperança e muita fé, estamos trabalhando intensamente até a semana que vem, para que a gente possa finalmente pautar na Câmara na semana que vem, votar e que venha para o Senado e o Senado também possa deliberar sobre a matéria. Este é o nosso foco de trabalho. Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pessoal, se inscreve no canal para não perder nada que está acontecendo aqui. Eu vou esperar vocês no próximo vídeo, beleza?
Chama a banda Carcaça de Peixe aí com a vinheta. 3, 2, 1, vai lá.